A função emotiva, também chamada de expressiva, é aquela que tem como foco o emissor, o locutor, que é aquele que envia uma mensagem, que elabora uma mensagem, seja por meio da linguagem verbal falada ou da linguagem verbal escrita, ou até mesmo por meio da linguagem não verbal. Por meio desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista. Para tornar isso possível, a função emotiva, ela trabalha com subjetividade. Subjetividade é qualquer técnica, qualquer método que você possa utilizar para deixar claro que aquilo que está sendo transmitido é o que você pensa, é o que você sente, é aquilo que você quer, enfim, é você. É o locutor. É por isso que na função emotiva nós encontraremos muito o emprego da primeira pessoa do discurso, seja do singular ou do plural. Quem é a primeira pessoa do discurso? No singular, eu, no plural, nós. Neste exemplo, nós podemos encontrar a primeira pessoa do discurso, empregada, eu, tanto por meio do pronome pessoal eu, como pelo próprio verbo amar, que foi conjugado na primeira pessoa, eu amo, para dizer eu te amo. O que mais? Eu te amo novamente. Então a primeira pessoa, ela se manifesta por meio da mensagem. Ela é o foco, é o sentimento dela. Essa imagem também transmite essa ideia, é função emotiva. Temos aqui uma máquina de escrever e ela está transmitindo corações, né? Então transmite emoções do emissor. Uma outra característica presente em textos nos quais predomina a função emotiva é a questão da pontuação. Você pode encontrar pontos de interrogação quando o emissor faz uma pergunta ou uma indagação, um ponto de exclamação, já que os pontos de exclamação ajudam a expressar os sentimentos, as emoções, assim como também as reticências, que são utilizadas para empregar a ideia de relutância, de ponderação. Aqui nós temos mais exemplos. Deixe-me em paz, com a exclamação no final da expressão. Estou só, estou fraco, não sei mais quanto tempo conseguirei resistir. Reticências, aqui ele dá uma pausa, tem um pensamento e conclui: preciso descansar. Nesse texto nós temos novamente o emprego da primeira pessoa do discurso, estou só. Quem? Quem é que está só? Eu, primeira pessoa do singular. Deixe-me em paz. O pronome me se refere a quem? A primeira pessoa do discurso, do singular, eu. Outra característica própria da função emotiva é a adjetivação. Os adjetivos, eles nos ajudam a expressar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos, é o nosso ponto de vista. Os adjetivos trazem consigo essa ideia do valorativo, ele tem um valor. Ou ele atribui um valor positivo ou um valor negativo a alguma coisa. Estou farto do lirismo comedido. Do lirismo bem comportado, comedido e comportado são adjetivos. Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo, manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Então, finaliza com mais um adjetivo. Cada um desses adjetivos expressa o ponto de vista do locutor. Agora vamos ver mais um texto no qual predomina a função emotiva. Oh, aquela nojenta da Suzy. Eu odeio ela, eu odeio. É melhor ela soltar o Haroldo. Tá, eu raptei a boneca idiota dela. Ela não precisava retaliar. Ela não consegue aceitar uma brincadeira. Meninas não têm senso de humor, esse é o problema dela. Tudo isto estava engraçado até ela fazer a mesma coisa comigo. Veja que no texto todo, o que mais importa é o que o emissor está sentindo, que é o garotinho aí. É o estado de espírito dele nesse momento, no momento em que ele fala tudo isso. Então veja aqui, a primeira pessoa do discurso, eu de novo, tá, eu raptei a boneca, então eu novamente. Tudo isso aqui
fica claro, está explícito que é um sentimento dele, ele está expressando uma emoção. E a primeira pessoa do singular, o eu, predomina no texto desde o início até o final, quando ele diz até ela fazer a mesma coisa comigo. Então, sou eu, do início ao fim, o que mais importa para esse texto. Nesse diálogo entre os dois papagaios, em que predomina também o recurso do humor para a composição da tirinha, uma vez que eles ficam repetindo um ao outro, nós vemos a função emotiva ou função expressiva manifestando-se claramente, a partir do momento em que um deles emite a sua opinião. E para isso ele faz declarações sobre si mesmo, ele vai utilizando verbos e pronomes empregados na primeira pessoa do singular, referindo-se a ele. Assim como no exemplo anterior, o que mais importa nessa tirinha é o emissor. Ele vai falando dele mesmo e a opinião dele transmite o que ele sente, o que ele pensa. Agora nós vamos fazer um experimento. Eu tenho aqui dois textos, nós vamos fazer a leitura deles e identificar qual a função da linguagem predominante. É tão deprimente assistir ao noticiário e acompanhar casos tão tristes diariamente. Nem sei o que dizer. Veja que logo no início nós podemos identificar a adjetivação, quando ele diz que é tão deprimente, quando ele fala de casos tão tristes. Nós temos também o emprego da primeira pessoa do discurso, quando ele fala nem sei. Quem é que nem sei? Eu. E, por último, o emprego de reticências ao final do texto. No texto seguinte, nós temos também o emprego da primeira pessoa do discurso, primeira pessoa do singular, eu, vi agora mesmo na TV. Nós temos o emprego de pontuação, ajudando a transmitir uma ideia do emissor, que é uma emoção que ele sentiu ao ver essa notícia. Quando ele fala aqui que o número de vítimas em estado grave já são 12. Olha o tanto de pontos de exclamação que ele coloca, 4 pontos. Em seguida, mais uma vez, a primeira pessoa, eu ouvi dizer pela manhã que eram 10. As reticências novamente, né? Ó, aqui que dá a ideia de que ele parou para pensar um pouco, aí lembrou. E tem mais, 3 desses feridos são mulheres. Se nós identificamos essas características nesses dois textos, significa que a função predominante é a função emotiva, a função expressiva. Qual é o experimento que nós vamos fazer? Eu vou apresentar agora, na tela seguinte, como ficariam esses dois textos se a função predominante fosse a função referencial. Diariamente, assiste-se ao noticiário com a finalidade de acompanhar os casos da atualidade. E o texto 2, de acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave, entre as quais 3 mulheres, após confronto entre equipes de futebol nesta quarta-feira. Veja que agora a primeira pessoa do discurso foi totalmente eliminada, não há mais subjetividade, ou seja, não há transmissão de uma ideia, de uma emoção ou de um ponto de vista do autor, do emissor. O que existe agora é um foco na informação. Em vez da subjetividade, nós encontramos objetividade, que é uma característica de, por exemplo, textos jornalísticos, que são textos nos quais predomina a função referencial. E você, que tipo de texto você lembra agora, um gênero textual, no qual você considera que predomina a função emotiva? Se você conseguir lembrar de algum, deixe nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante, que ele seja importante para você e te ajude a compreender quais são as características da função emotiva.